Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez até você nessa manhã, nesse novo início de mês, nessa nossa continuidade da caminhada. Hoje, dia 2 de julho, já estamos aí, na metade do nosso viver, do nosso exercício do ano de 2024. E vamos caminhando porque o caminho só se faz caminhando. Estar à margem do caminho é perder a história que vai acontecendo e que vamos vivendo a cada dia, aqui e acolá. Nossa saudação a você de perto, você de nossa paróquia, São Sebastião, em Espera Feliz e Caiana, você de paróquias e cidades circunvizinhas, que conosco estão sintonizados aqui, a parceira da evangelização, Rádio Café FM 98,9, você de longe, você de perto, você internauta, que conosco estão conectados, que a graça de Deus, o amor de Deus, mais uma vez, chegue em nossos corações, nossa mente, nossa vida, para que nesse final de manhã e início de tarde possamos continuar vivendo, testemunhando a presença, o amor, a graça de Deus como igreja em caminho, E o caminho de uma igreja dos dons que vai realizando, confirmando pela presença do Espírito no meio de nós. E assim possamos viver a nossa vida colocando-a a serviço da missão do Reino de Deus. Nosso abraço, nosso bom dia, nossa saudação então a todos que conosco estão sintonizados. A todos vocês, nossa primeira mensagem musical do programa de hoje. Liturgia celebra, ó Igreja, qual mistério, Deus comunhão, Eucaristia, dom de amor, muitos membros, um só corpo, muitos dons, um só Espírito, louvador, nova esperança, celebremos nossa história, tempo de graça do Senhor. Caridade, sinal de esperança, reino novo de fraternidade, vidas por Cristo em oblação, muitos membros, um só corpo, muitos dons, um só Espírito, louvador, nova esperança, celebremos nossa história, tempo de graça do Senhor. Da palavra floresce a Igreja, pelo Espírito Santo guiada, santos apóstolos do Senhor, muitos membros, um só corpo, muitos dons, um só Espírito, louvador, nova esperança, celebremos nossa história, tempo de graça do Senhor. liturgia
muitos membros num só corpo, muitos dons, um só Espírito, louvador, nova esperança, celebremos nossa história, tempo de graça do Senhor. Caridade, auxílio fecundo, testemunho de comunidade, tudo é vencido pelo amor. Muitos membros num só corpo, muitos dons, um só Espírito, louvador, nova esperança, celebremos nossa história, tempo de graça do Senhor. Com Maria, Mãe Auxiliadora, entoemos um grande louvor. Bendito Deus para sempre, muitos membros num só corpo, muitos dons, um só Espírito, louvador, nova esperança, celebremos nossa história, tempo de graça do Senhor. Muitos membros num só corpo, muitos dons, um só Espírito, louvador, nova esperança, celebremos nossa história, tempo de graça do Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã, nossa belíssima mensagem musical, né, sobre o sino que estamos celebrando, e o sino onde uma conversa no espírito, discernimento sobre esta ação sinodal, da presença de Deus de uma igreja que caminha e faz o seu caminho rumo ao seu Senhor, ao seu Mestre. No último programa, nós meditávamos, refletíamos um pouco a escuta ativa e sua principal missão, né? Essa escuta que acontece de forma despojadas, com os filtros ideológicos, sem os preconceitos, uma pessoa que fala e aquela que escuta, e assim acontece o diálogo, essa presença de uma ação que leva ao discernimento de perceber o movimento do Espírito de Deus. Hoje um passo a mais, a chamada a escuta brindada. Às vezes, nos grupos, já nos conhecemos uns aos outros, temos certa expectativa sobre o que os outros vão dizer. Não é necessário também que quem fala seja da parte contrária, não. Já sei de onde vem, prevejo o que ele vai fazer, dizer, e coloca-se então barreiras antes mesmo dessa escuta, que é a escuta ativa, é aquela escuta atenta que falávamos e meditávamos no último programa. Não é uma maneira de acolher o que o Espírito pode dizer, não. E o Espírito sempre tem em dizer alguma coisa à comunidade através da pessoa. Assim foi recebido Jesus em sua cidade. Sabiam que ele era o filho do carpinteiro e de Maria. Conheciam seus irmãos, sabiam muito bem quem ele era. Essa atitude fez Jesus exclamar: um profeta não é desprezado senão em sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Ou seja, ficou uma escuta brindada, cheia de preconceito e de entendimento que já se pensava o que iria dizer. Então se fechou e Jesus proclama, né? Que o profeta não é desprezado senão em sua casa, entre seus parentes e na sua casa, entre o seu povo. O evangelista Marcos conclui que Jesus não conseguia fazer ali nenhum milagre, apenas curou a uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, diz o evangelista no seu capítulo 6 do Evangelho, porque tudo que Jesus dissesse e tudo aquilo que fosse ensinamento de Jesus já estaria brindado na mente e no coração daquelas pessoas que ali estavam ouvindo, porque Jesus estava na sua terra. Por isso, nos remetemos novamente à questão
da escuta ativa, porque ela abre, ou seja, ouvir o que o Espírito tem a dizer. Nós sabemos que o Espírito não se prende a conceitos, a situações. O Espírito de Deus é livre. Por isso, toda pessoa que na vivência da fé da comunidade deve estar aberto à escuta da ação do Espírito. Toda pessoa cheia de si mesmo, que sabe fazer tudo, que sabe fazer muito bem, que se auto-referência, ela não tem a presença do Espírito livre de Deus. Porque não pode ter, porque não há espaço. Não há espaço para Deus agir. Não há espaço para Deus se manifestar. E a escuta atenta, ativa, que não seja blindada daquilo que pensa saber e muitas vezes não sabe. E aquilo que realiza, realiza para si e não para o outro, não para a comunidade. Porque é real e verdadeiro. Então toda ação, quando ela vem da escuta ativa, atenta ao Espírito de Deus e não está fechada a si mesmo, torna a pessoa cada vez melhor. Torna a pessoa cada vez mais aberta à ação e os benefícios da ação do Espírito Santo. O contrário disso, toda pessoa fechada em si mesmo, que se proclama sabedora de todas as coisas, se é autorreferência, que sabe fazer, que sabe acontecer, já se perdeu em si mesma, no tumulto do convencimento da vaidade. Porque a ação do Espírito, ele tira, ele desmonta, né, aquilo que já está pronto e leva à criatividade, leva ao conhecimento, leva à realização e à vivência da prática da mesma na comunidade, na vida de fé da comunidade. Aí cresce o fermento na massa, onde o reino de Deus vai acontecendo, onde o reino de Deus vai se multiplicando, porque há espaço para outros, porque a escuta, a atenção, o entendimento, a compreensão está aberto na pessoa, para que o outro possa chegar, para que o outro possa compreender, para que o outro possa entender. E entendendo, ele possa sim cumprir o chamado que ele também tem, porque todos são chamados. Chamados a realizar, a viver a missão que Deus confiou a cada um e a todos. A missão que Deus confia e nós possamos realizar com a nossa vida. E realizando com a nossa vida, nós podemos assim testemunhar o amor de Deus. Jesus, que veio para salvar a todos, ele pensava que o desígnio do Pai era não sair das fronteiras de Israel. A própria compreensão, né? Não foi enviado senão para as ovelhas perdidas do povo de Israel. A abertura e a escuta vulnerável de Jesus na conversa com ela fizeram com que ele, com aquela mulher, né, se comovesse com sua fé e realizasse o milagre, mudando a primeira resposta, atendendo a uma gentia, modificando a compreensão prévia de sua missão, que não era só para o povo de Israel, mas a missão ela é universal, é para o mundo inteiro, para salvar a todas as criaturas de todas as coisas criadas, e nós, como criaturas de Deus, tornados filhos pela ação benéfica do Espírito. Por isso, todo batizado, pessoa batizada, deve ser mestre em ouvir o Espírito de Deus, né? Aonde o Espírito de Deus sopra, aonde o Espírito de Deus conduz. Porque se não está atento a essa escuta ativa, mas uma escuta brindada, já sei o que vai dizer, já sei o que quer, já sei o que vai falar, ela empobrece a comunidade, empobrece a pessoa, porque toda a ação de vaidade, de arrogância, de que as coisas devem caminhar segundo o que eu penso, por isso que na comunidade cristã, a vida cristã não é por merecimento, não é porque eu realizo, eu faço, então eu tenho que ter privilégios ou merecimentos, né? Não. É uma gratuidade, uma ação gratuita daquilo que realizo, faço na vida. Nessa realidade que nós aqui organizamos a vida, a família, o trabalho, as lutas, as conquistas. Porque se for por merecimento, muita gente vai ficar fora do reino de Deus. Então não é merecimento o que se faz, o que se realiza. Porque fez isso, fez aquilo, realizou aquilo, tem que ter o tratamento tal. Pobreza de espírito, de compreensão, de fé. Porque a fé que dá dentro da dinâmica do Espírito, da abertura da ação de Deus, da graça de Deus, que acontece na vida de fé de uma comunidade,
ela faz o crescimento deste reino a partir da ação do Espírito que age em nós. O Espírito de Deus, repito, insisto, que é livre e sopra aonde quer. Então, compreender isso é muito importante para que nós façamos uma missão sem querer reconhecimento, sem esperar elogios, sem esperar coisas que sejam feitas porque realizei isso e aquilo. O que realizamos somos servos inúteis, diz o Evangelho. E nós o fazemos para a realização nossa na vida, na dinâmica que acontece aqui. Na preparação que um dia assim temos fé e acreditamos, nos levará e chegaremos ao reino dos céus, na contemplação definitiva do rosto de Deus. Então, que a nossa fé, que a nossa ação missionária, que a nossa ação pastoral, que a nossa dedicação naquilo que somos e fazemos, seja por generosidade e gratuidade no reino de Deus. Porque o reino de Deus tem essa marca da generosidade e da gratuidade, além, claro, da verdade e da justiça. Ouçamos nossa segunda mensagem musical do programa de hoje. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons, vossos sete dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no louvor descanso, na aflição renasço, no calor aragem, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Enchei-nos, bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, sem a luz que acorde, nada o homem pode. Venho, venha nele, venho, venha nele. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos sete dons, dai empenho forte, uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Muito bem, os 7 dons do Espírito de Deus, né, que nos dá a alegria eterna. Acolher, viver a ação do Espírito de Deus é a garantia, certeza dessa alegria eterna. Eterna porque já acontece no meio de nós, pela ação e frutos do Espírito Santo de Deus, e a realização dele na eternidade, na vivência, da prática daquilo que somos, daquilo que vivemos como igreja, comunidade, povo de Deus. Nosso evangelho de hoje, nossa reflexão da nossa liturgia, capítulo 8 do evangelista Mateus, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia.
os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui, meu irmão, minha irmã, família de Deus, para nós, palavra da salvação. A barca é a figura da comunidade dos discípulos, que, ameaçada pelo mundo malvado, mas confortada pela presença de Jesus. Por isso o Evangelho de domingo dizia: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno poderão contra ela. É essa barca, é essa comunidade, que atua na realidade do mundo do qual nós vivemos. A igreja em todos os tempos e lugares tem sido vítima de incompreensões e violência. As primeiras comunidades cristãs foram vítimas de cruéis ataques dos adversários. Muitos cristãos e cristãs sofreram martírio por causa de sua fidelidade a Jesus Cristo. E assim o deve permanecer. No meio da agitação das ondas, Jesus dormia. O que Jesus quer mostrar? Quer mostrar que está em total harmonia com a natureza, ou talvez levar os discípulos a confiar inteiramente no poder de Deus. Seja o que for, Jesus está nos dizendo mais uma vez: não tenham medo, sou eu. Em outras palavras, por que estão duvidando? Não acreditam que estou com vocês? A fé miúda dos discípulos e nossa deve crescer. A todo momento, a todo instante, a toda hora, em todas as oportunidades das quais somos colocados no caminho da vida que organizamos e assim vivemos, mas com a presença, com a certeza, com a ação: não tenham medo, eu estou convosco. E assim Deus vai realizando, vai transformando, mudando, para que nós possamos continuar trilhando o caminho da fé, na verdade que ela conduz, na verdade que ela é. Dizia São Paulo na liturgia de domingo, na segunda leitura: combati um bom combate, guardei a minha fé. E essa experiência tão bonita de Paulo, que é um ensinamento para nós também, que deve nos ajudar a guardar a fé, viver a fé na dinâmica e na autenticidade que ela tem. Porque, repito, ela não é merecimento, ela é dom de Deus, é Deus que dá o dom e nós vamos desenvolver. Nós recebemos como herança desde o princípio daqueles que antes de nós vieram e chegou até nós. E somos continuadores agora para levar anunciando a palavra de Deus, a vivência de Deus na história da humanidade, na vida de fé da comunidade cristã. É missão nossa. E que assim nós possamos, no entendimento, na compreensão, realizá-lo, testemunhá-lo e fazê-lo. Porque essa é a missão, viver esta fé no combate ao bom combate, no martírio da fé, se necessário for, para que a barca de Jesus, na sua continuidade, como ele prometeu, que estaria com ela até o final de todos os tempos, possa continuar sendo anunciadora, portadora da boa nova do reino dos céus. E assim nós louvamos, agradecemos, bendizemos a Deus por mais essa oportunidade, em mais essa manhã, que Ele nos permite a cada um. Eu aqui, Padre Luiz Carlos, você do outro lado do seu rádio, do seu aparelho, das mídias sociais, de longe, de perto, aqui, fora do país, e onde quer que esteja. Que a graça dele, que a força do Espírito se estenda e chegue até os nossos corações, para nos fazermos homens e mulheres da evangelização, homens e mulheres eucarísticos, homens e mulheres proclamadores do reino de Deus no meio de nós. E que a bênção dele, do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe todos nós, final de manhã, início de tarde, esse nosso novo mês, a nossa caminhada. Bom dia a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Suas forças se renovam.
Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Que me dá força pra ser um vencedor. Nas asas do Senhor vou voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar.